Seguindo adiante, então, aqui, depois que a gente passou por essa parte aqui superior aqui de definição de entradas, ou seja, definimos os parâmetros de banda de Bollinger e definimos a utilização ou não dos parâmetros de índice de força relativa, agora nós vamos ver o tipo de operação que nós vamos entrar. Então, se a gente deixa aqui em True, né, entrar a mercado, acionados esses parâmetros aqui em cima, assim que entrou na operação, ele vai jogar uma ordem de entrada a favor da tendência de compra ou de venda a mercado, tá? Então, entrou na operação instantaneamente, tá? Então, ele joga a ordem no preço que pegar, ele entrou, tá bom? Se a gente deixa aqui em falso, o que vai acontecer? Ele só vai entrar se, por exemplo, o preço, depois de ter dado o gatilho de entrada, então, por exemplo, se o preço se distanciar 50 pontos daquele ponto de entrada. Então, 50 pontos, ele entrou na operação. Mas quanto tempo que ele vai ficar esperando atingir esses 50 pontos? Então, a gente depende, este parâmetro aqui de distância de entrada para a ordem limite e esperar quantos seguintes a operação, a execução da ordem, eles funcionam conjuntamente. Então, se a gente coloca aqui, por exemplo, 15 segundos, tá? Então, o preço deu o gatilho aqui da banda de Bollinger, né? Deu o gatilho de força relativa, se a gente está usando ou não aqui esse outro parâmetro aqui, né? Então, o que vai acontecer? Se a gente deixa aqui em falso, entrar no falso aqui, então significa que nós estamos deixando ordem limite. Então, dependemos agora do preço se distanciar 50 pontos daquele gatilho inicial. E se 15 segundos depois ele não deu entrada, ele sai da operação e ele espera uma outra operação, tá bom? Se a gente, por exemplo, colocou aqui 60 segundos, e aí 60 segundos depois ele bateu 50 pontos para cima da entrada, 50 pontos de distância aqui ou para baixo, se a gente está na banda inferior, enfim, né? Ele vai entrar na operação, tá bom? Outro ponto aqui, operar contra a tendência. Se a gente deixa em True, então, se a operação é feita aqui, então, na banda superior, né? Então, ele vai fazer uma operação contra a tendência, ou seja, ele vai fazer uma venda aqui e aqui. Se ele bateu na banda inferior, ele faz uma operação de compra. Agora, se a gente deixa isso daqui em falso, o que vai acontecer? Deu a entrada aqui em cima, ao invés de fazer uma venda, ele vai fazer uma compra, tá? E aqui embaixo, deu a entrada aqui, ao invés de fazer uma compra, ele vai fazer uma venda, tá? Então, tudo são parâmetros que vocês vão aprender aí no dia a dia a utilizá-los, né? Operar na ponta comprada, ou seja, vamos fazer operações de compra. Se a gente deixa em True, ele faz operações de compra. Se a gente deixa em falso, por mais que a gente utilize aqui, então, deu aqui, então, por exemplo, operar na ponta comprada. Se a gente está contra a tendência e aqui dá entrada, e deu entrada, mas ele não está autorizado a operar na ponta comprada, tá? O mesmo raciocínio, operar na ponta vendida, se a gente deixa em falso aqui, ele não opera, então aqui, por exemplo, não opera na ponta vendida, tá? Deixando em True os dois, ele vai operar tanto comprado quanto vendido. E o tempo gráfico das operações é o tempo gráfico do que a gente está utilizando aqui. Então, gráfico de 1 minuto, a gente deixa aqui no gráfico de 1 minuto também, e aí isso aqui é uma proteção que eu coloquei aqui nos parâmetros do robô, que impedem, por exemplo, se a gente utilizar esse robô, se de repente a gente desajustar desavisadamente, carrega o robô, por exemplo, se o gráfico, por exemplo, está de 15 minutos, né? Então, deixei um gráfico de 15 minutos aqui, e de repente eu venho aqui e carrego esse robô aqui com uma setagem de um gráfico de 1 minuto. Os parâmetros vão estar todos trocados, eu já nem sei como que seria aqui a entrada nas operações. Então, se a gente deixa aqui, então, por exemplo, o tempo gráfico em 1 minuto, no instante em que eu clico OK aqui, ele automaticamente muda este tempo gráfico aqui de 15 minutos, ele passa para 1 minuto. Tá bom, gente? É isso então.